Olá pessoal, bem-vindos à leitura do Pequeno Livro da Vida do poeta Rumi, poeta persa, século XII. Vamos lá? Ouvir, pensar, refletir e viver. Vieste, meu amado, acordar-me do meu sono e sumiste-te. No meu coração nasceste como a lua, mas mal olhei para ti, desapareceste. Tendo sido um vislumbre do teu jardim, um vislumbre do teu jardim, não mais tenho paciência para suportar esta existência. Um gole do teu vinho inebriante deixou-me perdido de amores e saudoso. Pode uma casa manter-se de pé quando as suas fundações foram abaladas? No caminho do amor, muitos são os altos e baixos, muitos são as uniões e as separações. Oh, quão interminável parece a jornada até aquele lugar maravilhoso onde a minha paixão me leva. Bem mais extenso esse poema. Estamos falando do que? Parece que Rumi nos diz aqui sobre um despertar espiritual, não? Como eu sempre digo, podemos fazer várias leituras. E a ideia é a gente treinar um pouco desse simbólico, que aqui nem tudo é tão explícito, e depois pensar na nossa vida. Então ele diz: vieste, meu amado, acordar-me do meu sono. Existe uma frase interessante que diz que muitos estão despertos, muito poucos estão despertos, né? Muitos estão dormindo, e os que estão despertos, eles têm um universo muito semelhante. Os que estão dormindo estão nos seus mundos particulares. E ele diz aqui: vieste acordar-me do meu sono. Então existia ali um estado, talvez, de letargia, de sonolência, de falta de uma vivência mais propriamente dita. Estava talvez no modo automático de avião e de repente ele acordou e viu algo novo, despertou. Só que mal viu e isso desapareceu. Ele diz aqui: mal olhei para ti e desapareceste. Por quê? Porque dificilmente conseguimos sustentar a nossa consciência nesse nível mais elevado, o nosso olhar, o nosso silêncio. Por que não dizer o nosso coração mais afinado com o sagrado? E aí, tendo tido esse vislumbre desse jardim, como ele diz aqui, que é esse símbolo, né, do belo, o símbolo do divino, tantas vezes falado aqui pelo Rumi, fica difícil suportar a existência, porque uma vez que você viu a beleza, que você tocou de alguma maneira, ainda que com um pequeno dedo, como Adão, né? Que toca o dedo de Deus, que seja muito pouco, mas uma vez que você sinta isso, você não quer mais viver nessa existência banal. É o que se espera, senão não vivemos esse encontro de fato, porque quem de fato viveu não quer mais ficar nessa existência vazia. E aí, eu quero chamar a atenção para uma coisa desse poema. Ele disse: pode uma casa manter-se de pé quando as suas fundações foram abaladas? E aí eu pergunto: quais são as nossas fundações? No que é nossa vida? Quais têm sido as nossas bases da nossa vida? As nossas crenças? A gente tem certeza de que tudo o que a gente precisa está aqui dado, por exemplo, e que eu só preciso conquistar mais daquilo que eu já tenho, por exemplo? Eu tenho certeza de que os meus desejos pela matéria, pela imagem, são de fato aquilo que vai me trazer felicidade? Ou essas fundações hoje já estão abaladas, por exemplo?
nessa busca pela unidade, nessa busca pela espiritualidade, nessa busca por uma consciência maior, muitas das nossas antigas crenças e falsas certezas vão sendo abaladas, e a ideia é essa mesmo, para que a gente possa encontrar, como ele diz na sequência, no caminho do amor, né? Encontrar esse caminho do amor. E ele diz depois, né? Nesse caminho do amor, muitos são os altos e baixos, muitas uniões e muitas separações. Por quê? Porque ainda não estamos plenos de sabedoria. Estamos nesse caminho e na medida em que vamos caminhando, cada um no seu estágio, ainda vamos caindo, muitas vezes nos mesmos erros, mas talvez num nível espiralado, um pouquinho mais elevado. E essa jornada parece tão interminável como ele diz aqui. E qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha esse leme, esse barco apontado para um lugar. Esse lugar maravilhoso que é esse lugar do divino, dessa presença que já habita em nós, mas que pode ser a nossa referência para tudo, o tempo todo. Para quê? Para que possamos servir, não para que a gente se encha desse local maravilhoso e diga, olha, aqui cheguei, que isso seria apenas mais um pouquinho de ego, mais um pouquinho dessa queda, que inclusive ele vai falar na sequência. É interessante o próximo poema que ele fala do inferno, né? Então temos que tomar cuidado para que cada passo a gente se mantenha de pé. Ele diz aqui, pode uma casa manter-se de pé? É uma pergunta. Cada coisa que a gente tem conquistado, a gente tem conseguido se manter de pé, por exemplo, nas novas fundações, ou estamos também sendo abalados o tempo todo e voltamos a coisas que fazíamos no passado? É importante observar se estamos de fato conquistando algo novo, ou se estamos na fantasia de que agora eu estou me elevando, e na verdade é mais um equívoco, é mais um vinho inebriante na nossa existência. Então muito cuidado aqui, e a ideia é realmente despertar, e despertar significa todos os dias, para trazer esse coração, né, presente, para que esse jardim fique cada vez mais florido, de fato, sem tantos altos e baixos, sem tantas uniões e separações. Beijos para vocês, pessoal, boas reflexões e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.